Milena, tira ela daí. Ai, meu Deus. Ah, Milena. Olá, eu me chamo Ana Cláudia do Café com Leitura e hoje é dia de nós conversarmos sobre os meus lidos de outubro. Bora conferir comigo? Então, gente, no mês de outubro eu fiz algumas leituras mais focadas ao Dark, a Maratona da Caveira. Embora a Maratona da Caveira tenha sido apenas de leituras da Dark Side, eu não quis usar apenas isso e resolvi montar uma TBR toda envolta a horror stories, o que foi muito legal pra mim, justamente porque eu não estou acostumada com esses tipos de leituras e a minha ideia é abrir o leque. Então o que acontece? Selecionei 5 leituras que eu consegui ler e ler muito bem. A primeira leitura que eu fiz e que foi assim excepcional foi a leitura escolhida do mês de outubro da galera do Dark Side Reader Sim, foi Hex. Ah, você não sabe o que é o Dark Side Reader Sim? Bom, tem vídeo aqui explicando, mas eu de antemão já deixo para vocês também. Dark Side Reader Sim foi um grupo que eu e mais 3 colegas blogueiros montamos justamente com a intenção de fazermos leituras variadas da Dark Side. E a família está crescendo bastante, o que é um ótimo sinal. No mês de outubro foi escolhido democraticamente, através de votação, indicação, Hex, de Thomas Ode Halveld, que é uma leitura que fala de uma bruxa, a bruxa de Black Spring, e nesse vilarejo onde essa bruxa lança uma maldição, o ponto zero da história, onde tudo acontece de uma forma inesperada e inacreditável, seria o dia 31 de outubro. Porém, anterior ao dia 31 de outubro, Thomas Ode Halveld coloca uma história que mescla situações passadas, crenças, religiosidade, posso dizer pra vocês, de uma mente fechada, de uma sociedade que tem medo da maldição que essa bruxa possa lançar e coloca-se um entrave ao crescimento dessa localidade, embora a tecnologia meio que urja por florescer naquele lugar. Pessoas que entram naquela localidade até um determinado toque de recolher, se não for embora, acaba ficando ali. Embora eu nunca tenha lido Stephen King, acho que é uma história meio que envolta das histórias de Stephen King, até porque o autor é fã, a gente vê isso nitidamente no livro, é fã de Stephen King. E assim, tem resenha aqui no canal e é uma história que eu realmente recomendo. Esperei essa bruxa aparecer do início ao fim. A minha impressão da leitura no início foi uma, porém, ao final eu já fui perdendo um pouco as expectativas, porque vocês imaginem uma bruxa que aparece o tempo inteiro em lugares inimagináveis e ela pode ficar de um dia, 10 segundos, 15 minutos a 2, 3 dias e sumir. As pessoas estão acostumadas com isso, enquanto umas a veneram, outras têm medo. Uma coisa que me chocou bastante foi essa questão do choque de realidades, de vivências relacionadas ao século XVI, XVII, que é quando essa maldição se inicia na localidade, em Black Spring, ao choque de realidade e cultura, inclusive das mídias sociais do século XX, século XXI. É muito interessante, é uma leitura que eu super recomendo, tem vídeo aqui, tem resenha lá no cafécomleitura.com, no Instagram, @café_com_leitura, então vocês não podem perder. A minha primeira leitura foi assim, excepcional e eu super recomendo. Tudo a ver com Halloween, que era a minha proposta. Bom, uma outra leitura que eu fiz, e que foi em e-book dessa vez, foi o livro Perseguição Mortal, da escritora Graziele Caetano. Na verdade, a escrita de Graziele Caetano me surpreendeu bastante, justamente porque eu não esperava o ápice e a força com que essa menina, numa história simples, me chocou e me fez querer ler até o fim de uma forma muito rápida. Li o livro, assim, muito rapidinho em e-book. Num dia eu matei a leitura. Só que ao mesmo tempo me deixou muito chocada. Mas acho também que justamente por eu não estar acostumada com esse tipo de leitura. Graziele Caetano me abordou através do Twitter e ela me fez essa proposta de leitura em junho. Nos nossos combinados eu leria em setembro. Porém, como a minha intenção justamente era amarrar uma leitura mais macabra em outubro, eu conversei com a Graziele, que foi super atenciosa e que me apoiou nessa minha empreitada, concordando e me apoiando de fazer essa leitura em outubro, que foi uma leitura que eu gostei bastante, também super recomendo.
A história fala de Alessandro, que é um renomado policial especializado em negociações e antissequestro, e ele vai a um outro país para, junto de seus colegas policiais, fazer palestras e orientações para policiais daquela localidade. Num café, num restaurante, ele conhece a moça que viraria a sua esposa. Ela era uma garçonete e a sua postura, por ser um rapaz tímido, surpreende a todos os seus colegas quando ele a convida para passear, para conversar, e dali a gente vê a história ir 15 anos depois para o Brasil, quando ela abre mão da sua vida lá, dos seus sonhos, das suas vontades, e vira uma dona de casa, com filhos, esposa desse policial renomado. Porém, embora ela tenha uma vida financeira, uma vida estável, ela não está feliz. Num belo dia, ela tem alguns entraves com seu marido, justamente por conta dos seus horários de trabalho, de questão de atenção, coisas de mulher. E ela resolve ir ao supermercado à noite e ela recebe uma espécie de cantada de um dos atendentes de onde ela está sendo atendida. Por estar chateada, ela cai na besteira de aceitar o convite desse rapaz e de, inclusive, ir além. Ela permite que esse rapaz entre no carro dela e dali, essa entrada no carro dela vira realmente uma perseguição em caráter mortal, porque esse rapaz tem alguns problemas emocionais e psicológicos que, com o passar da história, com o decorrer da narrativa, a gente vê que faz um certo sentido, e eu não vou falar aqui para não dar spoiler, porque a história é realmente assim, é muito bem escrita, mas de uma carga que me deixou emocionalmente bem abalada, porque me deixou muito pensativa com as questões que esse rapaz viveu e que se assemelha a algumas vivências que ele passa a achar que teria tido com ela no passado e que na verdade não era assim. Na cabeça dela, ela entende que ela resolveria isso sozinha, para poupar o seu marido, para poupar os seus filhos, mesmo sabendo que o seu marido seria a pessoa ideal a lhe ajudar. E ela comete um erro gravíssimo, que vem a custar quase que a vida de algumas pessoas da sua família, inclusive a dela, mas que ela consegue contornar. Da Dark Side também, eu escolhi Em Algum Lugar nas Estrelas, de Claire Vanderpool. Gente, esse livro a minha filha queria comprar na Bienal. Pra falar a verdade, nós nem sabíamos que esse livro seria da Dark Side. Então, por uma surpresa nossa, ela encontrou esse livro, colocou na estante e eu resolvi colocá-lo na minha TBR de outubro para dar uma carga mais leve na minha TBR, e foi uma sacada de mestra que eu tive, porque Claire Vanderpool escreve muitíssimo bem. A gente não consegue às vezes imaginar Dark Side com um tipo de leitura que traz a poesia. Aqui a gente vê a história de dois meninos que vivem situações trágicas na vida, um muito ligado às palavras, à poesia, à poética, ao bem que as palavras possam lhe trazer. Outro vive a matemática, e a gente vê aqui o tempo todo, não sabe se é o certo, se é uma lenda ou realidade, mas a escritora traz de uma forma muito bonita, unindo matemática e poesia, números e letras, dentro de uma amizade que cresce instantaneamente e consistentemente nessa história de Claire Vanderpool. Esses dois meninos se encontram, vivem aventuras incríveis, utilizam muito da imaginação, das estrelas, de seguir o caminho das estrelas, literalmente ou não. Eu queria falar mais, mas não posso falar mais, mas tem resenha lá no cafécomleitura.com e eu convido vocês a estarem acompanhando, porque a escrita de Claire Vanderpool é lindíssima, é perfeita, não deixa rastros. Eu amo esse tipo de escrita, então eu realmente super indico. Me trouxe uma leveza dentro da carga emocional que eu estaria vivendo lendo essas outras leituras que eu li. Então, assim, para quem gosta de uma escrita poética, eu recomendo, embasada em estudos, em pesquisa, a gente vê que é nítido. E essa junção da matemática, das letras com os números, me trouxe um encantamento assim fascinante. Outro livro que eu li e arrematei em coisa de 2 horas mais ou menos foi Folhas do Mal, que é da minha parceira querida, que eu conheci esses dias aqui em Friburgo, porque, gente, na verdade, eu estou regravando os meus lidos de outubro em dezembro. Eu sei que eu tô atrasada, vocês devem estar vendo aí, devem estar pensando, nossa, ela tá gravando lidos de outubro. Sim, eu perdi o vídeo. Então eu tenho que acelerar, porque também fiquei doente. Fato é que Folhas do Mal eu li dentro do carro em coisa de 2 horinhas e meia mais ou menos. É uma coletânea de contos de terror que a Raquel Cantarelli, que é um amor de pessoa, se colocou a escrever, e também, assim como Perseguição Mortal de Graziele Caetano, uma escrita simples,
porém de uma carga pesada em alguns contos, em algumas histórias, mas também carregado de pesquisa. Isso que eu achei muito bacana, de um trabalho de pesquisa muito intenso, e embora a escrita seja simples, ela consegue atingir o leitor na sua proposta, causar um certo espanto, causar um certo medo, e eu acho que ela conseguiu atingir. Aliás, tem vídeo aqui que eu fiz um bate-papo muito bacana. A Raquel veio aqui em Nova Friburgo, na Sabor de Leitura, pra gente se conhecer, pra gente conversar, e foi muito legal. Mas fato é que Folhas do Mal, assim como seus outros materiais, foram publicados pela Lura, que é uma parceira do Café com Leitura, e eu falo isso com gratidão, carinho, e me encantei, me deleitei e me assustei e muito com os contos de Raquel Cantarelli no livro Folhas do Mal. Fica aí minha dica também. Aí, falando em Raquel Cantarelli, ela também está dentro desse material aqui, O Lado Sombrio do Sítio, que foi um dos livros mais vendidos no estande da Lura, lá na Bienal. Também tem vários vídeos aqui sobre Bienal. Raquel está aqui também, além de Em Folhas do Mal, além do bate-papo aqui comigo. Esse livro aqui, ele me causou um certo choque. Quando eu vi a Lura lançar essa proposta, eu confesso que eu fiquei muito instigada e quis até participar. Porque, para quem não sabe, eu também escrevo, estou voltando no mundo da escrita. Lá, quando eu conheci o Daniel, que é a pessoa à frente da organização da Lura, eu fiquei muito feliz, foi um momento muito legal, muito bacana, muito descontraído, e eu ganhei de presente. Então, o que acontece? Eu não vi a hora de ler. Eu tenho mais livro da Lura aqui, mas eu acelerei o processo de leitura desse aqui porque casava com a proposta da maratona. Então, quando eu comecei a ler, de imediato, eu me choquei um pouco, eu confesso. Por quê? Eu até digo, na sinceridade, que eu demorei bastante a engatar na proposta da leitura. Vou explicar por quê. Assim como várias pessoas, cresci saindo da escola correndo, isso tem tempo, tá? Correndo para chegar em casa às 5 horas da tarde e não perder os episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Estudei com materiais escolares do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com a gramática, com a matemática. Cresci num mundo fantástico e mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha um brilho de caráter infantil. A proposta dessa releitura me chocou porque quando eu comecei a ver sangue jorrando por aqui, eu confesso que, embora os autores de cada conto, que tem vários aqui, é muito intenso e muito bem elaborado até. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês o início de algum. Peguei aqui, esse aqui eu até gostei muito, O Lobisomem, de Vanise Martinez. Eu confesso que eu me choquei, porque eu tive dificuldade de entrar nesse universo sombrio, e eu falei isso pra Raquel. Tive muita dificuldade. Quando eu consegui me inserir nesse meio, nessa releitura diferenciada dessa obra tão fantástica de Monteiro Lobato, eu já estava do meio pra frente, eu já tinha até lido o conto da Raquel. Mas que bom, eu digo que bom, por quê? Porque, como eu disse lá no início do vídeo, como eu digo sempre, na literatura a gente precisa estar aberto às possibilidades. Essa coletânea de contos, essa antologia, O Lado Sombrio do Sítio, traz uma diversidade incrível dentro de tanta possibilidade que foi utilizada aqui dentro. Aqui a gente vê uma versão diferenciada do Saci, por exemplo, que seria visto como um vilão. A gente vê uma Emília youtuber. A gente vê a conexão do autor que fez essa história, trazendo a Emília para um universo mais tecnológico. A gente vê uma Narizinho diferenciada. A gente vê um Pedrinho aventureiro, mas que vive em umas situações assim caóticas na vida dele, de confronto com aquele espaço que seria o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente vê a Dona Benta também de uma forma incrivelmente inusitada, mais voltada para o mal. E assim, que bom que eu consegui me inserir, me readequar nessa releitura. Indico para quem gosta de antologias, indico para quem gosta de contos, indico para quem gosta de escrever, indico para quem ficou com o pé atrás, como eu também. Precisamos estar abertos a possibilidades e trazer esse universo sombrio do Sítio do Pica-Pau Amarelo pela Lura foi uma sacada que eu acho de mestre, tanto que, como eu disse, lá na Bienal foi um dos livros mais vendidos no estande da Lura, sem contar que, com a organização de Felipe S. Mendes e com conto exclusivo de André Bianco, que é um autor best-seller. Então, não dá pra perder. Bom, gente, eu digo pra vocês que as minhas leituras
foram incrivelmente boas, concisas, concretas, de amedrontar. Foram 1, 2, 3, 4, 5 leituras, mas digo que 5 leituras de qualidade. O que importa, na verdade, não é quantidade, sim qualidade. Como eu disse, eu pensei muito, eu refleti muito sobre cada leitura, me choquei, me assustei. Foram 4 leituras em formato físico, uma em formato e-book, e eu pergunto pra vocês já leram alguma dessas histórias? Conhecem a Graziele Caetano? Já leram Rex? Já acompanharam o Dark Side Reader Sim? Tem muita resenha lá sobre Rex, assim como a minha também. Em Algum Lugar nas Estrelas, fantástico. Materiais de Raquel Cantarelli, pela Lura Editorial, também super vale a pena, assim como, falando em Lura, O Lado Sombrio do Sítio. Deixo aqui o meu carinho. Peço desculpas pela demora com os lidos de outubro, mas vou me atualizar. Quero atualizar vocês também. Digo pra vocês darem um joinha aqui, se inscreverem no canal. A gente está já chegando nos 1000. Fiquem por aí. Eu vou estar sempre por aqui trazendo novidades. Me aguardem. Um grande beijo. Tchau!